Olá a todos, aqui é o Thiago de Macasso, do Training Podcast. Hoje eu gostaria de falar do lançamento do meu livro, né? Fazer um episódio para falar um pouco do lançamento do meu livro, que é, na verdade, a publicação da minha tese de doutorado, que chama Descartes, Diálogos Musicais. Vou mostrar aqui para vocês, pelo menos para quem está visualizando, né? Está aqui o livro, mas em formato, está disponível tanto em formato como PDF gratuito, EPUB para leitores e tudo mais gratuitos, né? E quem quiser pode pedir uma cópia impressa, mas não tem necessidade, afinal ele está gratuitamente disponível. E estamos aqui, né? Trabalho novo, trabalho publicado, né? Muito feliz com isso, por isso que queria comentar um pouquinho sobre não só sobre o conteúdo da tese, mas também sobre o processo de publicação. A tese já estava disponibilizada, desde que eu defendi em 2022, ela já estava publicada, disponibilizada online pelo repositório da Unesp. Contudo, essa publicação é legal porque dá um peso diferente ao trabalho quando ele se torna livro, né? E para quem tem interesse, eu recomendo ler o livro, porque passou por algumas revisões a mais do que a tese está disponibilização online, além de toda a questão da diagramação, né? Que é pensado, né? Quando o pessoal faz a diagramação, é toda pensado para ser um livro mesmo, né? Para leitura, tudo. Então, acho que vale muito a pena, né? Ver. Ah, e é muito legal. É, só que eu queria comentar também que, antes de falar um pouco, vale dizer que deu para comentar alguns locais um pouco sobre essa publicação, antes mesmo de eu fazer o episódio. Primeiro, participei do Cine Masmorra, do podcast Masmorra Cine, né, no BPM, Bate-Papo na Masmorra número 119. A maior parte do assunto do episódio foi discutindo sobre o novo filme Nosferatu, né? E ao final fiz alguns comentários e falei um pouquinho sobre o livro, tudo, né? Então agradeço, Angélica, ao Marcos, né? Afinal foi a primeira oportunidade de divulgar o trabalho. Também participei de um episódio do Dragões de Garagem, onde aqui eu apresentei o conteúdo do livro, né? O episódio 310, Descartes e Música, e que é legal porque está todo em forma de diálogo, né? Uma conversa, eu conversando com a André M, né? Professor de psicologia, e com a Tupaguerra, historiadora que a gente já conhece na internet, né? Então foi muito legal poder participar. E se você quiser ter uma ideia geral, vale a pena escutar ali, até porque está no âmbito do diálogo, né? Mas eu pretendo também apresentar aqui vários elementos do trabalho, não necessariamente hoje, mas em outros episódios, nós vamos discutir isso mais ao final, né? E eu queria comentar com vocês que por onde que eu publiquei, né? Publiquei pelo selo Cultura Acadêmica, né? Para explicar melhor o que é o selo Cultura Acadêmica, é um selo da editora Unesp, a fundação da editora da Fundação Unesp, né? Que ele visa disponibilizar ao grande público tanto o trabalho dos alunos, dos discentes, quer dizer, teses em forma de livro, como trabalhos também dos docentes, dos professores, sempre na forma de PDF gratuito, normalmente, né? EPUB gratuito e impressão por demanda. Alguns trabalhos talvez não estejam, por questão em outra, né? Que visa para levar à sociedade, disponibilizar à sociedade aquilo que a universidade produz. A cultura acadêmica tem livros sobre ciência, tem livros sobre estatística, tem livros sobre música, filosofia, cinema, biologia, química, ou seja, todas as áreas do conhecimento, todas as produções, engenharia da universidade. Então você tem acesso gratuito a todo esse material que já foi aprovado, no caso do trabalho dos discentes, por uma banca, né, pela banca de defesa do doutorado,
Aqui, no meu caso, o até a dedicatória do livro está aos parentes, né, inclusive a todos os médicos e divulgadores científicos que trabalharam tanto na questão do Covid-19, né, no meio de toda aquela situação, mas, né, os professores, eu agradeço muito também aos professores que participaram, seja na banca de qualificação, seja defesa, né, professor Calamamberg, meu orientador a Lia Tomás, o professor Marcos Pulpo, do Instituto de Artes, Carlos Becker da PUC São Paulo, a professora Maria Helena da Rocha Beltrán, também da PUC São Paulo, professor Mário Rodrigues Videira Júnior, professor de música lá da USP, o professor Paulo Castanha, aqui do Instituto de Artes da Unesp, e o Raimundo Rajobach, que é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Ira Kaslock, aqui da Artes da Unesp. Né? Eu agradeço tanto os professores que participaram diretamente da banca, como os professores que ficaram como. Né, se algum precisar faltar, agradeço muito também ao Unesp, né, porque foi graças à confecção da tese. Foi possível todo o trabalho, graças ao financiamento da FAPESP, né, que deu uma segurança financeira para fazer, e estamos aí, né? E, então, o trabalho ele passou por todo um processo de aprovação acadêmica, né? Ou seja, é um trabalho que foi aprovado pela academia, claro que outras pessoas podem ler, criticar o livro e tudo aí mais. No nosso campo, música, filosofia, muitas vezes a publicação do livro é importante. Tem um lado de chamar um pouco mais de atenção, né? As pessoas ficam mais interessadas em ver, quando vê, nossa, não só foi defendido, como saiu uma publicação como livro também, né? E eu gostaria de explicar para vocês como é que funciona, como é que foi o processo de publicação. Né? Uma das coisas muito interessantes que para a confecção da tese, vou mostrar aqui o arquivo em formato do EPUB, muitas vezes a gente colocou algumas imagens na tese, né? Como, por exemplo, a capa de uma edição original da capa de algum livro, para quem está vendo via YouTube, está vendo aqui na lista a lista de ilustrações. Então, por quê? Por mais que do ponto de vista acadêmico esse tipo de coisa não seja tão necessário, mas eu penso que mesmo para quem vai ler a tese, quando se separa a capa de um livro, ajuda o leitor a se colocar um pouco mais na época, ver a antiguidade da coisa, inclusive porque parte dos materiais utilizados foram inclusive cartas, né? Então foi possível colocar foi possível colocar uma imagem com uma letra não vou achar onde está agora, porque no caso para quem está vendo, a primeira frontispício do livro O Mundo Construtivo. Bom, então foi possível colocar algumas imagens e esse tipo de coisa, colocar imagens, né? Qual que é o sentido? O grande sentido é poder mostrar mais claramente, a lembrar as pessoas que é um trabalho antigo. Como falei, como uma tese, esse recurso visual, mas não é talvez tão necessário, mas no caso do livro eu penso que sim, porque quando você lê um frontispício, vê a antiguidade da coisa, isso te ajuda a te colocar naquele tempo histórico, te ajuda a te colocar um pouco mais, de contextualizar melhor algumas questões da época, né? E uma curiosidade que
para a publicação do livro, eu precisei aprender a reconstruir todas as imagens que eu tinha fotocopiado, principalmente de diagramas, que esses sim são essenciais para a tese, que são diagramas Descartes sobre música, círculos com subdivisões, as tabelas. Eu tive que criar isso. Foi um aprendizado grande porque eu utilizei fotocópias das edições originais lá do século XVII. E aí tem um problema, para além de questões de direitos autorais, tem uma questão de qualidade, que tem que ficar bom para impressão. Então eu tive que criar isso, é muito legal, porque deu de uma certa forma, dá uma clareza muito grande. Por isso que eu também, outro motivo para recomendar o porquê de você ver, né? Porque você vê a edição de agora e não a edição publicada em forma de livro, e não necessariamente baixar a tese lá do repositório da Unesp. Agora, como que, por mais que seja um selo acadêmico, como é feito esse processo de publicação? Primeira coisa, isso está aqui no site Cultura Acadêmica, né? Todos os links vão estar ali no final do áudio, mas vamos lá. Primeira coisa, a editora Unesp, para quem está no YouTube, está aqui visualizando. Se você for lá no site editorunesp.com.br, tem uma parte que é o Programas de Publicações. E lá demonstra tanto os editais quanto os resultados. Ou seja, mesmo o trabalho tendo sido defendido, aprovado pela banca, existe um processo de edital. Veja, a defesa foi em 2022. Então, existe todo aqui um processo onde você envia documentos, onde você se propõe a publicação, algo que, por exemplo, está no Instituto de Artes da Unesp. Havia uma responsabilidade da pós-graduação em indicar um dos materiais para ser lidos, ou seja, teve que passar por um certo escrutínio. Todo mundo que defendeu dentro do prazo que o edital estabelecia pôde propor a obra para publicação, e aí tem essa avaliação interna de todas as obras que já estão aprovadas, mas aquelas que se considera mais interessante a ser publicado. Esse edital foi logo no comecinho, não estou achando aqui a data, mas foi bem no começo. Foi lá por. Esse edital saiu lá por fevereiro de 2023, né? Aí, um tempo depois, bom tempo depois, saiu a lista de livros aprovados. Tudo isso está nessa parte do site da Unesp, que está vendo aqui também. Olha só, meu livro, Tiago, Diálogos Musicais, né? Então, ou seja, você defendeu a tese, você viu o edital, fez os documentos, enviou para pós-graduação as pessoas que almejavam participar do edital. Houve um escrutínio interno sobre isso. Daí a unidade do Instituto de Artes aprovou e enviou. Aí, 7 de abril de 2024, sai sai os livros aprovados, ou seja, teve todo um processo de um ano, porque teve, além do escrutínio da pós, existe o escrutínio também do próprio pessoal da editora, da comissão editorial ali, né? Então você tem esses dois elementos. A aprovação da publicação foi publicada dia 7 de abril de 2024, quer dizer, no ano seguinte, e finalmente, no dia 16 de dezembro de 2024, a obra foi publicada, né? Então vocês percebem que existe todo um processo, né? Não é uma coisa além dos 4 anos de doutorado, houve um escrutínio interno do programa, houve um escrutínio da editora, e aí sim o livro foi aprovado.
E durante todo esse tempo, do começo do ano até o final, houve revisão, houve construção de figuras, algumas questões do texto para tornar mais claro algumas coisas. Então, tem todo um processo para isso, né? Então, não é uma coisa que por amizade, não. Nesse processo, né, foi até muito interessante, porque depois que mandei tudo, foi mandado à editora, eu lembro o dia que eu recebi o e-mail da Camila Cristina Astorino, que eu agradeço, que foi quem comunicou, né, todo esse processo que foi, falou, ó, logo o editor vai entrar em contato, quem vai cuidar da edição do livro vai entrar em contato com você para ver essa questão das imagens, por aí vai, né. Esse também é o Vinícius de Souza Santos, que cuida dessa parte jurídica, por mais que é uma publicação gratuita, tem contrato, tem uma série de coisas ali, tudo certinho, né? Quem cuidou da editoração do livro foi o Marcos Keif Takahashi, que foi um cara muito legal, ajudou muito, foi quem cuidou dessa parte, né? Quem realmente montou o livro, apontou, olha, essa imagem precisa melhorar a qualidade dela, tudo. Então, teve processo, pessoa muito solícita, tudo com umas dúvidas, algumas perguntas, né? Teve também quem preparou o texto ali, né, fez a parte de edição de texto, foi a Gabriela Garcia, né? Agradeço também a Mariana Buck que me avisou, afinal, o livro foi quem mandou e-mail, ó, o livro agora está publicado, passou os dados depois de como adquirir livro, a edição impressa, tal, né? Como falei para vocês, tanto o PDF quanto o EPUB são gratuitos. Quem quer, pode entrar no site da Cultura Acadêmica e pedir uma impressão por demanda, tudo mais. Então, foi todo esse processo de edição. E assim, né, já que eu estou apresentando um pouco o que foi o trabalho, que era esse processo da publicação, como que foi, o que efetivamente tem o livro, né? Quase umas 500 páginas, tudo. Eu tentei discutir algumas perguntas. Para quem já escutou aqui o podcast, desde o mestrado eu trabalho esse tema de Descartes e música, né? Ali no mestrado, Compêndio Musical de Descartes, possíveis fontes musicais, e aqui chama Descartes Diálogos Musicais. Vocês já vão entender a palavra diálogo se relaciona tanto ao diálogo das temáticas musicais com que Descartes discutiu, com outras temáticas que ele elaborou, né, o filósofo René Descartes, tudo, como essa discussão sobre música é diretamente, em alguns pontos, um diálogo com outras pessoas, afinal, ele terminou a sua primeira obra de música, o Compêndio Musical, de 1618, para ser lido por Isaac Bachman. Então, há um diálogo nesse processo, um diálogo com Bachman, depois com Mahan Mersenne, com Huygens, o Constant Huygens, o pai, né? Pai do Christian Huygens, que foi inclusive orientador do Leibniz, fez várias contribuições para a física. Se não me engano, o Newton trabalhou com ele também, o Isaac Newton, o John Albert Bunn e algumas outras figurinhas ali. E não só esse diálogo que ocorre durante as cartas, mas é um diálogo com um texto. Ao escrever sobre música, Descartes está dialogando com problemas, com as questões musicais e filosóficas e estéticas do seu próprio tempo. Então, o diálogo aqui ele tem essas três acepções. Primeiramente, é um diálogo interno, em que a obra sobre música dialoga com toda a obra do Descartes ou não, essa é uma pergunta, né? É o diálogo com interlocutores com os quais ele discute sobre música e o diálogo com o próprio contexto de época. É importante entender o contexto, as discussões musicais no período em que Descartes estava vivo, para a gente entender, afinal, o que ele escreveu sobre música. Tudo bem? Então, a primeira questão a ser desenvolvida é por que há um esquecimento dos textos de música do Descartes? Quando a gente pensa em René Descartes, você pensa em uma série de coisas. Pensa no filósofo do cogito, na razão, em contribuições à história da ciência, uma série de outras temáticas e não a música. Filósofos como Schopenhauer,
A gente sabe que se relacionava com a música. Tinha até uma prática musical. Jean-Jacques Rousseau era compositor. Era compositor, não era um compositor ruim, assim. O Friedrich Nietzsche, por exemplo, ele era um compositor amador. Então, Adorno também, compositor. Então, outros filósofos são lembrados por isso. Não dá para ler Schopenhauer sem lembrar sem entender que a reflexão sobre música dele se insere na sua reflexão metafísica. A música é um tema extremamente importante em Rousseau, tanto discutir questões musicais assim, em debate com Jean-Philippe Rameau, como na temática geral com qual ele discute. Adorno, ignorar o aspecto músico do Adorno gera dificuldades interpretativas grandes na sua obra, né? Agora, Descartes, estranhamente não, a gente não lembra muito. Quais motivos que se dão esse esquecimento? Isso vai abranger principalmente o capítulo 1 da capítulo 1 da tese. Mostrar aqui para quem está vendo no YouTube, mostrar o índice. Porém, na maneira como eu escrevo, na maneira como eu pensei a escrita do livro, eu sempre pensei de tentar, dentro dos meus limites, dentro das minhas possibilidades, que o livro fosse passível de ser lido, tanto pessoas da área da filosofia como a música. Afinal, se eu estou numa fronteira entre a música e a filosofia, eu penso ser extremamente importante que quem seja da filosofia compreenda a parte musical, quem seja da música compreenda a parte filosófica, e quiçá pessoas que não são leitores curiosos pudessem ter acesso à tese também. Mas da forma como escrevo, esse tema, por exemplo, do esquecimento da música, compõe o primeiro capítulo, esquecimento da música, cito alguma coisa sobre isso na introdução, né? Mas eu fecho esse assunto nas considerações finais. Tem pessoas que, ao escreverem teses, você pode muito bem pegar cada capítulo e encerrar muito bem aquela discussão dentro do capítulo, de uma maneira até poder publicá-lo como um artigo independente, e tanto a introdução como a conclusão fazerem mais uma amarração entre as ideias. Esse capítulo especificamente ele tem um problema, porque eu tenho que apresentar o problema, explorar algumas hipóteses sobre o esquecimento, só que para mostrar, para ele fazer sentido, é preciso que nós vejamos algo de peculiar nas teorias musicais de Descartes em relação às teorias musicais, aos textos sobre música da sua época, ao mesmo tempo que entendê-las ajude a compreender a sua obra madura, algo que eu desenvolvo no segundo e terceiro capítulo. Então, de uma certa forma, nessa maneira de escrever, as considerações finais, elas servem para dar conta de algumas questões que ficam abertas no primeiro capítulo, porque eles necessitam do segundo e do terceiro para se resolver. Né? Eu poderia ter outros tipos de abordagem de escrita, né? Mas não foi bem nesse caso, né? Até porque eu, enquanto leitor, eu tendo a desconfiar de ler um capítulo independente. Quando são livros, claro que durante a graduação, mesmo da pós, às vezes você tem tanta coisa para ler que você lê aquele capítulo específico. Mas eu sempre tento ler, eu verifico se o capítulo final funciona como uma conclusão, seja um livro de um filósofo, de um comentador, um manual. Eu sempre tento dar uma olhadinha na introdução, tudo, porque eu sempre fico desconfiado. Se ao ler um capítulo só, eu não perco algum elemento que foi amarrado depois, né? Mas essa, pelo menos, é a minha forma de escrita. E eu checo algumas hipóteses, que são várias, né? A gente vai passando desde questões de metodologia, por aí vai. Isso, no final, eu vou discutir de coisas que a gente vai fazer à frente. Falei bastante isso no episódio do Dragões de Garagem, né? Conversa ali, mas vamos apreciar mais coisas. Então, o primeiro problema que eu queria enunciar, que é esse esquecimento, né? Que esse problema do esquecimento, de reposicionamento da música no pensamento de Descartes. Uma outra pergunta é: houve desenvolvimento de ideias sobre música ao longo do tempo? Quer dizer, Descartes, houve mudanças no seu pensamento musical desde que ele escreveu o seu texto de juventude, o Compêndio Musical 1718, ela se manteve ou teve alterações? Essa é a segunda pergunta. Essa primeira fase,
eu trabalho muito no capítulo 2 e no capítulo 3, que é o capítulo 2 é basicamente todo o contexto filosófico musical com o qual Descartes reage, escreve sobre sua primeira obra sobre música, como as regras para a direção do espírito, e depois eu vou mostrando as transformações dessas ideias ao longo da sua obra. Qual que é a particularidade das suas ideias sobre música? Porque assim, o que é particular, o que é específico? Ele traz algo novo ou ele conta algo já conhecido de uma forma diferente? Ele tem alguma peculiaridade em relação ao triturno? Tem. E isso eu vou desenvolvendo ao longo dos capítulos, né? Principalmente do 2 e 3. Então, essa é uma pergunta que eu queria responder. Já até havia, quando eu faço pesquisa, alguma bibliografia sobre esse assunto, principalmente alguns trabalhos que, dentro desse campo muito específico, são basicamente alguns clássicos. Mas é importante retomar isso. Tanto para apresentar essa discussão em português, né? Mas ao mesmo tempo, porque para argumentar sobre as outras duas perguntas, eu necessitava demonstrar essa questão, né? Não só falar que existe ou não existe, mas demonstrar, né? Afinal, é uma tese. E aí a questão, há um relacionamento dos desenvolvimento das mudanças dessa ideia sobre música com suas obras maduras? Essa é a segunda questão. Qual que é a importância aqui? Porque vejam, como eu falei, o primeiro texto sobre música de Descartes, para quem nunca viu nenhum dos episódios, eu desenvolvi isso em toda uma série anterior, mas assim, o primeiro texto é de 1618. Descartes tinha 22 anos, que é concomitante com a época que ele escreve sua primeira obra, que é o Regras para a Direção do Espírito, uma obra mais conhecida na sua obra filosófica. Esses dois textos foram publicados só póstumamente, o segundo nem foi finalizado. Então, eu preciso contextualizar esse elemento. E veja, é muito curioso, porque justo a primeira obra sobre música é concomitante à primeira obra sobre discussão de método. Em Descartes é bastante interessante, né? E depois isso vai se desenvolvendo. Agora, qual que é a particularidade? O que traz diferente? Isso a gente vai ver tanto nessa primeira obra como no desenvolvimento ao longo do tempo. E como que este desenvolvimento das ideias musicais, que começam junto, começa aqui com a primeira reflexão e vão avançando ao longo do tempo, como que isso se relaciona com sua obra madura? Dando alguns spoilers aqui, na primeira obra há um certo anúncio, digamos assim, de um futuro desenvolvimento de um dualismo cartesiano. Ele expressa na sua primeira obra, por exemplo, o que ele precisa conhecer para entender as paixões da alma. Por quê? Ele vai dizer no seu primeiro livro que o objeto da música, do campo musical, é o som. A música vai investigar o som e a sua finalidade é mover emocionar, digamos, agradar o ouvinte e mover afetos nesse. Ou seja, ele já apresenta o problema dos afetos ou das paixões. Por que ele não aprofunda? É um texto de juventude que tem algumas aporias. Tem alguns momentos que ele não finaliza o tema. E ele indica, olha, para conhecer melhor isso, precisa entender bem o que é a alma, o corpo, a relação entre eles, para daí conhecer a paixão das almas. Peraí. Ele vai publicar textos depois, metafísica, discutindo a relação da alma e do corpo, como que o corpo funciona, e sua última obra, grande obra, é As Paixões da Alma, discutindo exatamente o aspecto dos afetos, algo que está enunciado nessa primeira obra. Ou seja, se numa obra de juventude ele já anuncia esse tema, isso dá uma outra leitura quando vemos o desenvolvimento das suas ideias. Então, há uma inter-relação entre o desenvolvimento das ideias de música do autor com as ideias maduras. E isso que eu vou. Esse que é um das perguntas da obra, né? São essas questões que a gente vai desenvolver. Só para dar uma ideia, para isso foi necessário, para pensar a metodologia que eu apliquei, primeira coisa, eu tive que pesquisar. E aqui, como vocês veem no índice, nos apêndices, para quem está assistindo no YouTube, eu vou mostrar aqui a versão
a, a versão em EPUB, vai ficar mais claro para demonstrar isso. No EPUB eu tenho aqui apêndices. O primeiro apêndice é um histórico, ou seja, eu faço um histórico da pesquisa sobre música em Descartes. Mas que isso perpassa outros trechos do trabalho, eu achei interessante esse apêndice final, também pensando em pessoas que têm interesse em estudar Descartes, em estudar música em Descartes, para ter uma noção do desenvolvimento dos artigos que existem. Eu fiz comentários um pouco mais claros, porque quando a gente faz a introdução do trabalho, por mais que a gente mostre o estado da arte da pesquisa, cada artigo trabalha múltiplos assuntos. Então, às vezes, você menciona aquilo que é mais impactante no seu problema específico. Porque falar música em Descartes é um problema enorme. A gente tem que seccionar. Eu precisei trabalhar essa questão gigante por uma necessidade metodológica. Mas, idealmente, a gente. Eu peguei um problema muito grande, mas você vai trabalhar problemas menores, a gente tende a citar o artigo daquilo que mais traz de elementos para nós, tudo bem? Bom, então eu fiz esse apêndice que foi um trabalho, porque como esse não é um grande tema, digamos assim, um tema mais conhecido da filosofia, ter acesso a essa bibliografia no meio da pandemia, estando com Covid, eu peguei Covid logo no começo, foi uma questão bastante complicada, comento isso um pouco mais lá no Lagoa de Garagem, né, mas... Bom, então foi um acesso bibliográfico, foi tenso, sem poder ir em biblioteca, dando jeito de comprar, achar livro em sebo europeu, teve situações que não mandavam, que você falou, olha, não dá para mandar para o Brasil, você tem alguém que eu não confio colocar nos correios para te mandar. Teve um sebo que me informou, precisava daquele texto, porque estava sem poder ir em biblioteca, né? Da pandemia, eu tive que achar uma amiga orientadora, Celeste, ela de maneira muito gentil recebeu na casa dela o livro e depois enviou, porque como que se você mandasse por correio não chegasse aqui, ele teria que devolver o dinheiro, né? Então ele falou, não quis arriscar porque o sebo ali na Itália, nesse caso, estava perdendo muita coisa. Então deu um trabalho assim fazer. E eu organizei todas as citações, para quem está vendo aí no YouTube, está vendo aqui na tela, todas as menções à música. Inclusive tem uma pequena tradução de alguns trechos do compêndio musical, mas eu faço basicamente um resuminho de cada citação, de cada menção à música que é feito por Descartes. E eu comento, inclusive, quando foi a primeira publicação. Isso nas obras, como Regras para as Lições do Espírito, Discurso do Método, Tratado do Homem, Cartésios, que é uma espécie de caderno de anotação de Descartes, onde eu contextualizo o que é quando é um trecho mais desconhecido e faço uma tradução, faço um resumo, faço um resuminho, né, um fichamento. Aí eu pesquisei cada carta que Descartes escreveu sobre música, que cita a música de alguma maneira, contextualizando a data de escrita, as edições onde você acha o conteúdo e já com resumo. Por que eu achei extremamente importante? Eu estava no Instituto de Música. Se eu tivesse feito, por exemplo, o doutorado numa faculdade de filosofia, eu teria chamado pessoas da música, pessoas da filosofia. Da filosofia, principalmente os cartesianos, só de ver a referência da carta, teriam edições para ler, para conferir que eu falei ou não. O pessoal da música não necessariamente. Então, graças à minha orientadora, a professora Lia Tomás, ela falou, olha, você precisa criar um anexo com essa documentação, porque principalmente quem é da música não vai ter acesso. Não vai ter acesso. Só um cara, com exceção dos cartesianos, a grande chance de não ver. Então eu precisei fazer esses apêndices e que foram muito legais, porque quando eu comecei a organizar em ordem cronológica o resumo de todas as cartas,
isso facilitou muito a minha pesquisa, facilitou muito a confecção do trabalho dos problemas que eu queria articular. Inclusive pelo seguinte, às vezes tem aspectos da carta que não necessariamente eram ou citações, por exemplo, nos diários de anotações do Kardec, do Descartes, né? Dos diários dele, tudo isso não são elementos essenciais para a minha pesquisa, cogitações privadas, tem uma outra menção que são interessantes, né? Mas eu precisava organizar, então me ajudou a colocar em ordem tudo. Precisei adquirir, inclusive, uma edição específica da obra completa do Descartes para fazer. Vou fazer depois, mais para frente, fazer alguns episódios sobre mais detalhes. Então eu precisei organizar todas as citações à música Descartes e no texto, se você tem curiosidade, tem lá nos apêndices um resumo de todo o conteúdo que ele escreveu sobre música ao longo da sua correspondência, né? Ou seja, eu deixei muito mais fácil para próximos pesquisadores o trabalho a ser feito aqui, uma instituição, né? Tá muito mais fácil. Aqui, e deixando, inclusive, eu tive um certo trabalho, porque vou fazer um episódio sobre isso. Essa edição, chamada edição Ad Antenary, é uma edição das obras completas que foi feita no finalzinho, na rabeira do século XIX, mas terminou lá no século XX. Só que ao longo dessa edição, muita coisa foi descoberta. Nossa, melhor, redescoberta. Nossa, achamos tais coisas, achamos tais elementos. E isso foram adicionados à edição. Então tem cartas, por exemplo, que foram publicadas num volume, num volume 12, por mais que num dos últimos volumes, por mais que os 5 primeiros volumes da edição da AT era para ser a correspondência, mas como certas coisas foram achadas depois, foram adicionadas em outros livros, teve revisões. A última revisão dessa edição é de 96, e às vezes tem aqui uma carta na tela, essa foi... olha só, por exemplo, o que eu chamo de carta 51, né? Fiz uma numeração das cartas para facilitar citá-las no trabalho. Uma parte dela tá no volume 4, mas a carta tá entre a página 678 a página 83, tem nota na página 722 até 725 e tem mais notas na página 814. Tem uma quarta, a de Mahan Mersenne, que eu chamo de carta 48, para Mahan Mersenne, de dezembro de 1640, que está no volume 3, entre a página 253 e 62. As notas dessa carta estão na página 871 2, que são notas adicionadas posteriormente, enquanto tem mais notas no volume 10, da página 579 até 80. Então, até isso está organizado. E por que essa organização foi importante? Ao organizar todas as cartas, deu para ver que nem todas foram publicadas inicialmente na primeira edição. Então, se eu pego, por exemplo, um trabalho, tem um trabalho de referência que chama Descartes la musique, do André Pirot, que é 1906, mais ou menos, é bem no comecinho do século XX. O Hugo Hilsmann estava na banca dessa tese, mas é um trabalho de extrema importância. Ele não estava com acesso a todas as cartas sobre música. Então, ao fazer uma crítica a esse autor, eu preciso ter em mente que ele não tinha acesso a essa organização das obras e alguns outros elementos foram descobertos posteriormente. Para entender, no caso daquela primeira questão do esquecimento, eu tive que averiguar o que estava ou não estava disponível para os pesquisadores ao longo do tempo. Então, por isso que eu fiz essa organização. Tem edições mais modernas que, inclusive, fazem favor de passar para o francês atual. O Descartes não escreve exatamente no francês atual, ele escreve uma versão anterior chamada francês médio. Então tem letras a mais, coisas assim, então elas fazem serviço. E vem com notas de rodapé muito atualizadas.
em relação ao que se discute, as descobertas, as pesquisas em torno da correspondência como um todo, dos textos como um todo. Porém, eu precisava da edição AT para essa edição específica, foi a que eu comprei, porque eu precisava também fazer uma crítica bibliográfica, entendendo o que os pesquisadores têm ou não acesso, para responder aquelas questões, inclusive sobre o desenvolvimento das suas ideias musicais, né, para ter uma leitura melhor. Então, estamos aqui, né, como vocês podem ver, nesse aspecto o EPUB tem esse índice, tem essa parte de índice tá um pouquinho mais certinha, né, mas temos aqui, então, tem todo... Esse foi um aspecto metodológico bastante importante, que é organizar, fazer uma organização da bibliografia sobre, fazer uma discussão e organizar esse material. Agora, se for para ver qual que é o principal elemento, a prática metodológica que eu adotei, na hora de fazer a introdução, eu preferi descrever o trabalho que eu fiz ao invés de usar termos como hermenêutica, tudo. Por quê? Filosoficamente, se eu digo que eu uso o método hermenêutico é um método de interpretação. Eu precisaria dizer hermenêutica de quem? Eu não estava usando uma hermenêutica específica de algum autor, estava pegando elementos, estava dialogando com diversos autores. Então, eu preferi fazer uma grande descrição metodológica do processo do que ficar trazendo nomes especificamente porque não é bem isso, mas porque, como essa temática não é muito associada a Descartes, e ele não publicou textos específicos sobre música em vida, são todas publicações póstumas, não são necessariamente obras-primas. E existe uma diferença, seja em música, em filosofia, e analisar uma obra que é tida já pelo cânone como uma obra-prima e aquela que não é. Por quê? Primeiro que tem, quando a obra já é reconhecida enquanto uma obra-prima, já todo um apetrecho, todo um material em termos, todos apetrechos técnicos, comentadores, dicionários, artigos que discutem a particularidade dessa obra. E quando ela é erigida ao cânone, quando ela é erigida ao cânone, o que é o cânone? Né? São aquelas obras principais. Quando você destaca um autor e certas obras como essenciais ao cânone, o cânone são grandes recortes. Você seleciona 1, 2 autores de cada período, explicando de uma maneira muito didática. Quando eu faço esse recorte, o que acontece? Há uma grande discrepância entre uma obra e outra, há muitas diferenças. Então, a particularidade daquela obra fica mais clara, porque aquilo que vem antes vai ser bastante diferente, no final das contas. Então, vou dar um exemplo musical. Hoje, se eu falar para você, as sinfonias de Beethoven são incríveis, são obras incríveis. São realmente. Mas por que elas são incríveis? Quando Beethoven as executou pela primeira vez, publicou, houveram críticos que demonstraram e que, em comparação com o entorno, havia uma série de elementos novos na obra de Beethoven. Quando Kant publica a Crítica da Razão Pura, vários críticos se debruçaram, analisaram, olha, aqui há coisas novas que vão produzir desenvolvimentos novos e por aí vai. E então houve já esse processo de crítica que já nos dá muitos elementos para olhar, se debruçar sobre a obra. Mas, dentro de todo aquele movimento iluminista, as obras que foram levadas ao cânone, por mérito das suas obras, inclusive, não estou entrando nessa discussão, elas têm uma peculiaridade, têm um contraste grande com o que veio antes. Como elas têm um contraste grande com relação ao que veio antes, é muito mais claro ver que é uma obra-prima. Você não precisa provar hoje que a Crítica da Razão Pura é uma obra-prima. Você vai mostrar elementos da sua interpretação. Quando você pega uma obra que não é tida como uma obra-prima, que talvez realmente não seja, você tem que mostrar, essa não é uma obra-prima.
o que ela contribui, o que ela traz de novo, seja em conteúdo, seja na forma, seja em ambos. Essa relação de forma com conteúdo é sempre muito interessante. Então, para trabalhar do ponto de vista metodológico com obras que não são tidas como obras primas, eu tenho que tanto fazer uma análise interna da sua argumentação, mas demonstrar o que ela, demonstrar em que ela se diferencia de outras obras do seu período. Algumas são mais fáceis de mencionar e outras exigem um certo trabalho maior. Então, eu precisei trabalhar com os textos de Descartes fazendo comparações. Em algum momento, fazer umas comparações mais diretas, outras um pouco mais gerais, mas sempre precisando contextualizar o que ele está falando e a forma que ele está falando em relação à sua época. Porque quando eu contextualizo com outros trabalhos em torno da sua época, aí eu demonstro a peculiaridade. Aquilo, opa, tem esse elemento aqui que é novo. É esse trabalho que eu fiz, que eu busquei fazer dentro das minhas limitações com a obra do Descartes. E esse foi o grande desafio metodológico, porque eu precisei, de uma certa forma, inspirado em uma série de metodologias, hermenêutica, por aí vai, desenvolver uma metodologia específica para esse objeto, que é demonstrar as contribuições, as peculiaridades de obras não primas. Não só me baseando na bibliografia já existente sobre o tema, como fazendo ligeiras comparações. Só para dar um exemplo, Descartes, no seu primeiro livro, Compêndio Musical, ele dá uma definição do música que já vai falar sobre ritmo e depois os outros elementos da música. Como isso já foi comentado mais em episódios quando específicos sobre a minha dissertação de mestrado. Porém, se eu pego um tratado da época como Joseph Salino, que influenciou bastante Descartes, Francisco de Salinas e outros, eu não vou ver a discussão rítmica seguindo a definição da música. Eu vou ter primeiro uma definição sobre música e a partir dela eu discuto elementos melódicos e depois como que eu junto esses elementos melódicos através do contraponto. No caso de Descartes, não, ele sai da definição da música, discute o ritmo, desenvolve um pensamento rítmico que vai estruturar a maneira de pensar a questão harmônica e melódica. Isso tem contexto? Tem um certo contexto, porque ele estudou em colégio jesuíta, e os jesuítas tinham a dança como essencial em seu ensino. Ou seja, eu preciso demonstrar com o entorno, contextualizar para mostrar, ó, isso é uma peculiaridade. E essa peculiaridade tem resultado X. Esse foi, digamos, de uma linhas gerais, processo metodológico. Bom, basicamente é isso, né? É isso que eu queria apresentar um pouco. E eu vou gerar mais elementos, mais conteúdo, mais coisas para divulgar o que eu pensei. Sim, dentro do meu tempo, dentro das minhas possibilidades, afinal, o podcast aqui é uma forma de divulgar aquilo que eu pesquisei, que eu acho importante que isso chegue a mais pessoas, tudo, mas eu tenho que trabalhar, pagar as contas e por aí vai. Então, vou ter elementos. Ao mesmo tempo, eu vou fazer de uma forma diferente do que eu fiz com a minha dissertação de mestrado. Por quê? Tem muitos atores que aparecem, uma Hammersene, quer dizer, eu tenho que apresentar essas pessoas também. Talvez eu vou fazer de uma forma diferente, aproveitando a temática do livro, fazer, por exemplo, um episódio apresentando um pouco quem foi o Descartes, apresentando suas obras, quem foi uma Hammersene, quem foi Constantin Huygens, dentro dos autores com qual eu dialogo, quem foi Josefo Zarlino, quem foi Francisco de Salinas, quem foi Vincenzo Galileu. Então, eu pretendo fazer de uma forma diferente, ainda estou pensando, ainda estou estruturando, dentro do tempo, dentro das possibilidades. Mas, tem mais coisas por aí. Agradeço você estar ouvindo isso, que tem interesse sobre esse tema. Os links estão ali na descrição do episódio. E assim, se puder baixar do Cultura Acadêmica, ali o livro, fico muito grato, porque
É um projeto muito interessante na Fundação Unesp, disponibilizar esse material, tudo, e você tem acesso a muita coisa. E também tem um outro lado que a gente precisa ver. É importante, as pessoas estranham que o site do Cultura Acadêmica você tem que fazer um certo cadastro ali para poder baixar o livro. Por que isso? Eles precisam de estatísticas robustas para demonstrar, se for questionado e tudo, o acesso que está tendo feito, né? Que pessoas estão acessando, estão lendo, utilizando aqueles elementos. Então eles precisam desse cadastro. Não é por isso que é interessante. Então, eu, se puder fazer esse favor, fico grato. Até é legal, né? Se ver que tem gente baixando meu livro. Fico muito feliz, fico feliz poder aqui dividir um pouco desse trabalho que eu dediquei uh, um pouco mais de 4 anos. Tive que estender um pouco o prazo por causa da pandemia e do Covid, não necessariamente recebendo esse tempo a mais que teve que estender, né? Okay. Teve 3 anos de mestrado, teve o tempo que eu fiz meu trabalho de TCC lá na faculdade de música, então, na faculdade de filosofia. Então, bastante tempo e muitas ideias de coisas para pesquisar ainda. Mas isso vai depender de outras questões, né? Obrigado a todos pela audiência. Grato aqui pela paciência de vocês.